Glória a Deus. Queridos, semana passada eu comecei a falar sobre igreja saudável, igreja madura. A palavra que Deus tem nos dado para esse ano é que 2023 seria o ano da maturidade e das coisas extraordinárias. Que uma coisa tem a ver com a outra. A Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Isso quer dizer que quanto mais eu cresço, quanto mais eu amadureço, mais Deus me entrega coisas ainda maiores. E nós começamos a falar sobre isso semana passada, e hoje eu quero expandir um pouco mais. E nós começamos vendo que uma igreja madura é uma igreja saudável, e que uma igreja saudável, ela vive, ela exerce os seus 3 ministérios. Ela tem um ministério para com o Senhor, ela tem um ministério para com o próprio corpo de Cristo, e ela tem um ministério para com o mundo. E quando nós olhamos para esses 3 ministérios, que na verdade a palavra serviço quer dizer, a palavra ministério quer dizer serviço, nós precisamos entender que o nosso primeiro compromisso como cristãos não é com a obra de Deus, é com o Deus da obra. O nosso primeiro compromisso com Deus como cristão é com a nossa vida de adoração, é com a nossa vida de intimidade, é com o nosso relacionamento com Ele. Nunca aquilo que nós fazemos para Ele, nunca aquilo que nós dermos a Ele vai ser mais importante do que o tempo que passamos com Ele, do que a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Então, nosso primeiro serviço como igreja, para sermos uma igreja saudável, é ser uma igreja que serve, que se relaciona com o Senhor através da adoração, que tem uma vida diária de intimidade, sabe, de exaltação, de glorificação do nome do Senhor, não somente através das palavras, mas através do testemunho, não somente através do testemunho, mas também através das palavras. Esse é o nosso primeiro chamado. Tem muita gente que acha que aquilo que nós fazemos para Deus é o mais importante. Não. Se aquilo que nós fazemos para Ele não é resultado do relacionamento que nós temos com Ele, nós não estamos fazendo nada. E infelizmente a gente percebe que tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Pastor, e é possível isso? Claro que é. É possível eu subir aqui e pregar para você sem eu ter uma vida de intimidade com Deus. É possível eu subir aqui e dar uma palavra, e eu me preparar, eu preparar um conteúdo, e eu preparar uma boa oratória, um bom discurso e pregar para você sem ter uma vida com Deus. E aí eu posso estar fazendo a obra de Deus sem o próprio Deus. E isso é um grande perigo. Às vezes nós nos envolvemos tanto que a gente acha que aquilo que a gente está fazendo para Ele supre o tempo que nós deveríamos ter de relacionamento e de intimidade com Ele. E nada vai suprir. O segundo nível de ministério é o nosso serviço ao corpo de Cristo, que é a igreja local. A Bíblia chama a igreja local de corpo de Cristo, um corpo cujo cabeça é o próprio Cristo. E depois que nós servimos ao Senhor através da adoração, o segundo nível de serviço de uma igreja madura, de uma igreja saudável, é uma igreja que serve ao seu próprio corpo. A Bíblia diz que se nós não cuidamos dos nossos irmãos da fé, nós somos piores do que o descrente. Se nós não cuidamos uns dos outros, se nós não servimos uns aos outros, uma igreja madura é uma igreja que entende que ela não tem apenas direitos, ela também tem responsabilidades. Quando a gente olha para os nossos filhos, por exemplo, você percebe que uma pessoa está amadurecendo quando ela começa a assumir responsabilidades, sim ou não? Quando ela começa a ter a capacidade de assumir responsabilidades.
é sinal de maturidade. Pessoas que acham que só têm direitos são crianças. Você já viu uma criança? A criança, ela só quer brincar, ela só quer que cuide dela, ela só quer ser servida. Para ela, tudo gira em torno dela. Mas pessoas maduras não. Pessoas maduras sabem que têm direitos, mas também têm obrigações, têm responsabilidades. E no reino de Deus não é diferente. O sinal de maturidade espiritual e de que nós estamos preparados para viver coisas maiores é quando nós entendemos que depois de servir ao Senhor através da adoração, nós precisamos como igreja servir ao corpo, servir uns aos outros. A Bíblia diz que o corpo, quando ela faz essa analogia da igreja como um corpo de Cristo, a Bíblia diz que todos os membros do corpo são importantes. A Bíblia diz que o pé não pode dizer para a mão que não precisa da mão. A mão não pode dizer para o pé que não precisa do pé, ou que é mais importante do que o pé, não. A Bíblia diz que o corpo, que num corpo todos os membros têm o mesmo grau de importância. Embora a gente tenha alguns membros como vitais, mas se a gente for olhar para que nós tenhamos um corpo saudável, todos eles são importantes. Hoje pela manhã eu falei que ia dar um conselho para você não ficar chateado. Eu vou dar o conselho para você também. Você que tem dificuldade de acreditar naquilo que ouve, você que é meio discípulo de São Tomé, que só acredita vendo, eu vou lhe dar um conselho. Quando você sair do culto hoje à noite, quebre o seu dedo mindinho. Quebre ele. E aí tente ficar de pé. E você vai ver o quanto ele é importante na estabilidade do seu corpo. Que às vezes a gente olha para o tamanho que é o nosso dedo mindinho e a gente acha que ele não vai influenciar em nada. Mas quebre ele, eu já quebrei. Não intencionalmente, né? Mas se você não acredita que todos os membros são importantes, quebre ele. E você vai perceber a dificuldade que você tem de se manter equilibrado só pela falta dele. Então, num corpo, todos os membros são importantes. É por isso que Jesus ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma igreja saudável, uma igreja madura, não é uma igreja que apenas é servida, não, mas é uma igreja que entende que nós somos chamados para servir uns aos outros com o dom, com o talento, com os recursos que o Senhor nos deu. Ou você acha que todo mundo é responsável por manter essa estrutura, só não você? Menino criado com vó que é assim, né? Que acha que tudo é dele. Só tem direito, não tem responsabilidade. Nem todos, tá? Mas a maioria. É o ditado popular, né? É aquele menino mimado e a pessoa fala que é criado com vó. É um ditado. Pessoa madura, ela consegue vir para cá, olhar e dizer, caramba, tem toda uma estrutura aqui que a gente desfruta tudo. Então meu dízimo e a minha oferta, se é nós que temos a responsabilidade de manter isso aqui, não só para a gente, mas para que outros possam vir e ser abençoados. Isso é maturidade. Quando a gente não tem maturidade, a gente acha que todo mundo tem que fazer pela gente, só não a gente tem que fazer pelo outro. Então, depois do primeiro nível de relacionamento, que é a adoração ao Senhor, é o nível do serviço, onde nós servimos uns aos outros, onde nós servimos ao corpo, sabe, com nossos dons, com as nossas habilidades. Todos nós temos um dom, temos uma habilidade. Não há ninguém que Deus criou e colocou na terra sem propósito e sem habilidade. Aquilo que você sabe fazer da melhor maneira possível, aquilo que você é bom, aquilo que as pessoas dizem que você é bom, aquilo que você tem prazer em fazer, nisso Deus quer usar para servir o corpo dele. Tem gente que diz, pastor, eu não tenho um dom nenhum. Tem. Uma vez eu orando, Deus me disse, eu dizendo, Senhor, que negócio é esse? O Senhor criou pessoas sem dom? Tem gente que diz que não tem dom, não tem habilidade nenhuma, não sabe fazer nada. Disse, não, meu filho, ela tem um dom. É o dom da preguiça. Porque você sabe fazer alguma coisa.
E aquilo que você sabe fazer, e aquilo que você pode fazer, é só isso que Deus quer usar para que o corpo seja completo, para que a experiência seja completa. Não só porque quando nós servimos o corpo, não só o corpo é abençoado, mas nós também, como membros do corpo, somos abençoados. Se o meu corpo, se faltar um membro no meu corpo, se faltar um dedo na minha mão, não é só a mão que é prejudicada, todo o corpo é prejudicado, sim ou não? Então você precisa entender que se você é membro do corpo de Cristo, um corpo que tem algum membro que não está funcionando, ele não é um corpo saudável. E às vezes acontece por uma questão de enfermidade ou por uma questão de idade. O tempo vai chegando e algumas coisas do nosso corpo já não funcionam mais como funcionavam. Então o nosso corpo vai deixando de ser saudável. Mas num corpo saudável, todos os membros funcionam. Todos os membros estão contribuindo, como o próprio dedo mindinho, por menor que seja, está contribuindo com o papel dele, fazendo a parte dele no todo. E uma igreja madura, um cristão maduro, um cristão saudável, ele entende que o primeiro serviço dele é o serviço ao Senhor na adoração. O segundo nível de serviço é o serviço ao corpo, servindo a igreja, servindo uns aos outros, envolvido, sabem, tudo aquilo que Deus está fazendo através da igreja local, que é o corpo ao qual ele pertence. E o terceiro nível de serviço é o serviço ao mundo, aos não cristãos. Uma igreja saudável, uma igreja madura, e quando eu digo uma igreja, não estou falando um prédio, eu estou falando um povo. Um povo saudável, um povo maduro, ele consegue entender que ele tem responsabilidade na sua vida com Deus. É interessante, tem um louvor que a gente está cantando agora, que fala sobre isso, né? Como é que fala que eu me responsabilizo por não deixar a chama apagar? Como é a palavra que usa? Responsável, né? Mas é muito lindo a gente vir para cá e cantar responsável, né? Eu não vou deixar a chama apagar. Aí a gente sai daqui, e aí? A gente continua colocando lenha? Esse é o nosso primeiro chamado, é não deixar a chama apagar, é não deixar a nossa vida de intimidade com Deus a parar, sabe? É ter uma vida de intimidade, uma vida de adoração constante, diária. A partir daí, nós vamos ter um coração preparado para servir o corpo, para servir uns aos outros, porque o serviço que agrada o coração de Deus, o serviço que chega diante de Deus, é o serviço que é consequência de uma relação de intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu faço por conta própria, a Bíblia não chama de serviço, a Bíblia chama de fogo estranho. Fogo estranho é tudo aquilo que você faz sozinho. Fogo estranho é tudo aquilo que você faz por conta própria. Fogo estranho é quando você está fazendo a obra de Deus sem Deus. É quando você não tem autorização de Deus para fazer e você faz. É quando você quer estar num lugar que Deus não te chamou para estar. Ou quando você deixa de estar num lugar que Deus te chamou para estar. Eu só consigo ser esse membro saudável, maduro, responsável, que contribui com a saúde do corpo, a partir do momento que eu tenho essa relação de adoração com o Senhor. E a partir do momento que eu tenho essa relação de servir uns aos outros, servir ao corpo, aí sim é que eu vou conseguir servir o mundo. Servir o mundo com o quê, pastor? Com a mensagem do Evangelho, com o amor de Cristo. Seja através do teu testemunho, seja através de um convite para vir na igreja, de um convite para ir no GC, seja como for, é você entender que uma igreja madura, ela tem responsabilidades com quem não conhece a Cristo. Cristo nos colocou na terra, Ele escolheu a sua igreja aqui para ganhar o mundo inteiro, não foi só para ganhar você. Você é importante para Deus, você é especial para Deus, você é único para Deus, mas Ele não deu a vida do Filho dele na cruz só por você. É falta de maturidade achar que é tudo só sobre mim.
A maturidade nos leva a entender que tudo aquilo que Deus faz em mim, Ele quer que eu seja um instrumento e uma ferramenta para que Ele possa fazer na vida de outras pessoas também. Então meu primeiro compromisso é com Ele na adoração. Meu segundo compromisso é com a igreja, com o corpo, pois Ele diz que aqueles que não cuidam dos irmãos de fé, negam a própria fé e são pior do que o descrente. E depois de cuidarmos dos irmãos da fé, a gente cuidar também, a gente se relacionar com aqueles que estão lá fora, com o propósito de trazê-los para cá. Hoje pela manhã eu falava de quando nós inauguramos a igreja, que a gente colocou o telão, as luzes, e uns acharam legal, outros criticavam e tal. Depois que criticaram, aí pararam de criticar, e depois que pararam de criticar, aí colocaram também. Mas é assim, primeiro as pessoas vão te criticar, depois elas vão te ignorar, aí depois elas vão te copiar. Esse é o processo natural. Mas quando a gente colocou, e muita gente via nas redes sociais e falava assim: puxa, bacana, eu vou naquela igreja lá porque eu vi que é diferente, tem um LED, tem não sei o quê. Primeiro que era preta, a igreja preta. Você bota no Uber hoje, tá lá, igreja preta. Vou processar o Uber, é racista. Quem é advogado aí, dá ou não para processar? Porque está processando por tudo, até por cantar que mais alvo do que a neve, ninguém pode mais cantar porque diz que é racista, né? Então, no Uber está lá, igreja preta. Algum advogado aí que queira ganhar uma comissão, me procura depois do culto. Então, e eu falava, eu digo, gente, esse painel de LED, essas luzes, já ganharam muito mais gente para Cristo do que um monte de crente. E aí eu falando sobre isso de manhã, quando eu desci, teve uma irmã que me chamou: pastor, vem cá. Eu fui, ela me chamou, tinha 6 convidados que ela trouxe hoje de manhã. E a convidada dela dizendo: pastor, o senhor estava falando, eu estava só me lembrando que essa menina fica no meu ouvido, vamos lá, a igreja é muito legal, tem um painel, tem a luz, tem não sei o que, vamos lá. E eu vim só para ver essas luzes. Hoje de manhã, quando eu desci do altar, a moça falou. E realmente, a estrutura tem ganho mais vidas para Cristo do que muitos crentes. Mas não é para ser assim. A Bíblia diz que a missão de levar pessoas a Cristo Ele deu para a igreja, para nós. E a Bíblia diz que os anjos desejavam fazer isso. Os anjos viam isso como um privilégio. E Deus disse: não, esse privilégio vai ser da minha igreja. Aquilo que você vê talvez como um peso, aquilo que você vê talvez como uma obrigação, a Bíblia nos trata como um privilégio que nós temos, de podermos ser uma ferramenta, um embaixador de Cristo aqui na terra, alguém que vai servir como elo de ligação entre aquela pessoa e Cristo. Uma igreja madura, saudável, ela não se preocupa só com ela. Ela entende que há um propósito maior do que a nossa própria vida. Ela entende que o propósito de Deus, quando deu a vida do seu filho na cruz, foi ganhar toda a humanidade. E tem um texto muito conhecido em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, que a gente encontra esses 3 ministérios sendo exercidos de uma maneira muito clara. Diz assim, Isaías 6, a partir do versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
A gente olha para esse texto e a gente encontra aqui mais uma vez a manifestação dos 3 ministérios do corpo de Cristo, os 3 ministérios nossos como cristãos: servir ao Senhor em adoração, servir ao corpo e servir ao mundo. Isaías está num ambiente de adoração. A Bíblia diz que ele está num ambiente de adoração onde a glória do Senhor enche a casa. E naquele ambiente de adoração, ele contempla as suas próprias mazelas. Porque, querido, quando nós nos colocamos diante de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos acerca de quem nós somos. O problema é que às vezes a gente não consegue perceber quem nós somos realmente, porque a gente está se comparando com outras pessoas. Mas quando a gente começa a se aproximar de Deus e saber quem Ele é e conhecê-lo verdadeiramente, a gente começa a descobrir quem a gente é. E quando a gente descobre quem a gente é, não há outra coisa a dizer a não ser: Senhor, tem misericórdia de mim. Isaías estava nesse ambiente de adoração quando ele descobre que era um homem de lábios impuros. Depois nós percebemos o segundo nível de ministério sendo exercido, quando o anjo toca nos lábios de Isaías e o santifica. Isaías, ele é aperfeiçoado, porque quando nós adoramos e quando nós servimos uns aos outros, nós somos aperfeiçoados. Existe um mito da religiosidade de que você precisa ser maduro para servir, para se envolver, e na verdade a Bíblia não fala isso. E se você olhar para a prática, para a lógica humana, também não é assim. Você se envolve para poder amadurecer. Conhecimento você adquire lendo. Experiência, sabedoria, maturidade são as experiências que você vive que lhe moldam, que lhe trazem maturidade. A religiosidade por muito tempo disse que para você ajudar a pegar na mão de alguém para ajudar a entrar na igreja, você tinha que ter 2 anos de teologia. Você tinha que ser perfeito. A maturidade, ela vem com o envolvimento. Quanto mais eu me envolvo, mais eu amadureço. E quanto mais eu amadureço, mais eu me envolvo. Porque o maduro, ele entende que ele não tem só direitos, ele também tem responsabilidades. O maduro, ele entende que não é só alguém que tem que cuidar dele, tem que alguém cuidar dele, mas ele também tem que cuidar de alguém. Uma igreja madura é uma igreja que cuida uns dos outros, que serve uns aos outros, que se preocupa uns com os outros. E nesse relacionamento nós somos amadurecidos. É por isso que a Bíblia vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, o ser humano afia o outro ser humano. Sabe, é nos atritos que o envolvimento promove que nós somos moldados, que nós somos amadurecidos. E deixa eu te falar uma coisa: quem não é resultado de um processo de amadurecimento, ele não contagia, ele contamina. Só tem a capacidade de contagiar quem é fruto de um resultado de amadurecimento, quem é fruto de um processo de amadurecimento, que já viveu coisas e aprendeu, errou, acertou, depois errou de novo, quebrou a cara, foi acertando, mas foi se envolvendo, foi fazendo, não sabia fazer, começou a fazer, aprendeu, se levantou, quebrou a empresa, começou de novo. Ou você acha que existe algum empresário bem-sucedido que nunca quebrou? Eu não conheço. Porque o processo vai nos ensinando, vai nos amadurecendo, vai nos dando estrutura. Então, quanto mais eu me envolvo, é por isso que o diabo não quer que você se envolva, porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você amadureça, ele quer que você continue sendo menino espiritual. Para quê? Para ele continuar manipulando você, porque quando você amadurece, você se liberta dessas meninices. E aí você passa a fazer aquilo que você precisa fazer e não o que você gosta. Menino só faz o que gosta. Gente madura faz o que é preciso ser feito.
faz o que é necessário. Ah, mas eu não gosto disso. Sim, você não gosta, mas você precisa. Você vê uma criança quando está doente, você quer dar o remédio, ela não quer tomar porque é ruim. Tudo bem, normal, é uma criança. Agora eu já vi adulto que não quer tomar o remédio. Não, eu não quero porque é amargo. Gente, sinceramente, me dá vontade de dizer, então não toma não, fica aí. Vai embora. Porque uma criança você entende. Mas um adulto que tem a capacidade de raciocinar e entender que por mais que o remédio seja ruim, por mais que a injeção doa, mas ele precisa tomar para ele poder ficar bom, gente. Eu me nego a ter que adular um adulto a tomar um remédio. Eu me nego. Mas infelizmente tem. Por quê? Porque falta maturidade. Pessoas que fazem só o que gostam, não tem maturidade. A maturidade é revelada quando você faz o que precisa ser feito, independente de você gostar ou não. Em seguida nós vemos o terceiro nível de ministério e serviço que Deus tem para nós como igreja dele. Isaías está adorando, está ali na adoração, o anjo vem e toca nos lábios dele, ele é purificado, ele é aperfeiçoado, e esse aperfeiçoamento da igreja, como eu já falei, é feito através do serviço, do envolvimento, dos relacionamentos, e depois que ele é aperfeiçoado, nós percebemos que aí vem o desafio de Deus, que Deus diz, quem eu posso enviar? E Isaías diz, papai aqui, pode contar comigo. Porque uma igreja madura, ela se dispõe. Mas perceba que antes de Isaías ser enviado, primeiro ele tinha a experiência dele com Deus no nível da adoração. Ele foi aperfeiçoado e agora ele é enviado. E agora Deus vai usar a vida dele para alcançar a vida de outras pessoas. Uma igreja madura, ela entende que ela foi chamada para adorar, ela foi chamada para ser aperfeiçoada através do serviço no corpo, e ela entende que ela foi chamada para ela influenciar lá fora, através daquilo que Deus faz na nossa vida aqui dentro. A gente deixa Ele usar para fazer lá fora. Isso é uma igreja madura. Imagina comigo aqui, se todo domingo, vou facilitar a sua vida, uma vez por mês, cada um de nós que estamos aqui trouxesse um convidado. Imagina quantas pessoas não estariam tendo experiências com Deus, porque o nosso papel, queridos, é levar Cristo às pessoas ou trazer as pessoas a Cristo. O resto é com Ele. Não é a gente que converte, não é a gente que... Não, nosso papel é levar a mensagem do Evangelho. Imagina se a gente decidisse hoje amadurecer e abandonar essa ideia de que é tudo sobre mim, sabe, que Cristo morreu na cruz só por mim, que a igreja é só para mim, sabe, que o que eu tenho vivido na minha família, no meu casamento é só para mim, que o céu é só para mim, e a gente amadurecesse e entendesse que aquilo que Deus faz em mim é porque Ele quer fazer através de mim na vida de outras pessoas, e a gente começasse a trazer uma pessoa por mês para o culto, levar uma pessoa por mês para o teu GC. Imagina o impacto de uma igreja dessa numa cidade. Imagina. Quando a gente se torna uma igreja madura, Deus olha e diz, agora eu posso entregar coisas grandes. Porque coisas grandes não se entregam nas mãos de menino. Se entrega nas mãos de pessoas maduras, responsáveis, que cumprem as suas obrigações, as suas responsabilidades. E quando nós cumprimos o nosso papel como igreja, cumprimos o nosso ministério, cumprimos a vontade dele para nós, a Bíblia vai dizer que ele nos entrega coisas ainda maiores. Quer viver coisas extraordinárias? Amadurece.
Cresce. Para de ser criança. Ah, pastor, como eu amadureço? Lendo, estudando, orando, congregando, se deixando aperfeiçoar, se deixando ensinar, participando, se envolvendo, servindo. Ah, eu parei de servir porque eu tive um problema com uma pessoa. Pois é esses problemas que vão nos amadurecendo. É esses problemas que vão nos preparando para problemas maiores. Que aí quando eu fujo dos problemas menores, quando os problemas maiores chegam, eu não tenho uma estrutura para lidar com ele. Porque eu fugi do processo. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que é possível sim sermos uma igreja madura em tempo de meninos. É possível crescer num ambiente onde muita gente não quer crescer. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.